Oi, aventureiros da história! Bem-vindos ao nosso canal e vamos para mais uma aventura! Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre a Batalha do Curupaiti, a fortaleza de Curupaiti, para ser mais exato. Foi a maior derrota das forças aliadas da Tríplice Aliança na Guerra do Paraguai. Foi envolvido ali 25 mil soldados de ambos os lados. 20 mil era da Tríplice Aliança, 5 mil eram paraguaios e 20 navios da Esquadra Imperial. Quem comandava tudo era o Bartolomeu Mitre, que era o presidente da Argentina, estava sob o comando. Nessa época, Marinha e o exército brasileiro tinham dois comandantes, eles não se comunicavam, não tinham um comando único. A fortaleza de Curupaiti fazia parte do sistema de defesa de Humaitá. Antes de Curupaiti havia a fortaleza de Curuzu, que era um forte paraguaio que também ficava ali no Rio Paraguai. Essa fortaleza era extremamente importante, porque aquilo já era território paraguaio. Depois da Batalha de Humaitá, os brasileiros já estavam lutando em território paraguaio. E nessa época, o Brasil, a Argentina e o Uruguai estavam contra os Francisco Solano Lopes, que eram, na época, era o único exército realmente profissional daqui da América Latina. E a construção do forte de Curupaiti foi muito bem feito. Foi um engenheiro inglês que produziu o forte. Tinha trincheiras muito bem preparadas, espaldões para a proteção da infantaria. E ali dentro tinha pelo menos 5 mil soldados, bem treinados, bem equipados e com muita munição. Antes de Curupaiti, na frente de Curupaiti, havia um charco que os paraguaios criaram uma série de obstáculos. Um deles era um fosso cheio de estacas de madeira. Nesse fosso se criou uma barricada logo saindo do fosso. Na época se chamava aquilo de mata-cavalos. A ideia era realmente que os cavalos caíssem, se machucassem naquilo. Havia um charco muito grande, gigantesco. A primeira trincheira, que era a trincheira que era da vanguarda, e uma trincheira na retaguarda. Dessa trincheira você partia depois para o forte, que era protegido por um fosso. Esse fosso tinha largura de 2 metros por 4 metros de profundidade, cheio d'água. E o Fortaleza possuía 58 canhões voltados para a terra, incluindo o El Cristiano, que é um canhão de 12 polegadas que está no Museu Nacional. A artilharia deles era muito numerosa. E o general que comandava aquilo era o José Dias, um dos melhores generais que o Paraguai tinha. E era extremamente cruel. Esse José Dias era de uma crueldade sem par. Tanto que quando a batalha terminou, ele mandou matar todos os prisioneiros. Ele não fez prisioneiro nenhum. E quando ele pegava um prisioneiro paraguaio, porque havia tropas paraguaias lutando do lado dos uruguaios, ele mandava, além de torturar, que enforcasse. Ninguém podia morrer de forma lenta. Então, a batalha foi extremamente cruel. Ela começou depois do Curuzu. Curuzu, quando caiu, não houve uma perseguição imediata aos soldados que saíram dali para Curupaiti. O Mitre deu uma bobeira nisso. Ele falou que não queria perseguir porque não conhecia o terreno. Isso era verdade. Ninguém conhecia o terreno paraguaio, ninguém tinha um mapa, não fizeram reconhecimento, ninguém sabia do que estavam enfrentando. E o Mitre ainda teve o azar de uma chuva torrencial
que caiu ali uma inundação que piorou para quem ataca, mas para quem defende era muito boa, porque cobriu todas as armadilhas que os paraguaios tinham feito e as tropas atacantes tinham locais que eles tinham que passar com água até o pescoço. É um charco ali muito traiçoeiro. As pinturas de Cândido Lopes que ilustram esse vídeo, dá para ver um pouquinho de como era a situação que os soldados tiveram que enfrentar. E o Cândido Lopes, o pintor, ele participou dessa batalha, tanto que ele perde o braço dele, o braço direito, nessa batalha. Quando nesse meio tempo, Solano ele ainda quis um armistício, ele mandou uma carta para o Mitre para conversar junto Mitre e o presidente do Uruguai, querendo um armistício. Ele queria uma conversa de paz. Só que não era verdade, ele estava dando tempo para os engenheiros dele melhorarem as fortificações, deixar as fortificações mais rígidas, melhor protegidas com essa tropa nova que veio. Quando o Brasil atacou, houve um bombardeio. A frota imperial bombardeou a fortaleza. Só que Tamandaré, que era o comandante da esquadra, não conversava com o comandante do exército, que era o Visconde de Porto Alegre. Os dois não conversavam. Então, quando Tamandaré atacou, ele errou todos os tiros. Nenhum tiro acertou a fortaleza. Passou tudo por cima. Culpam a elevação da fortaleza, mas isso é cascata. Um não conversava com o outro, o observador de artilharia não existia, então ninguém avisou o Tamandaré que ele errou todos os tiros. E Tamandaré, achando que tinha acertado todos os tiros, mandou a tropa avançar, deu o sinal com uma bandeira branca, e as tropas avançaram. Pela esquerda foram os brasileiros, pelo centro os uruguaios, mas há controvérsias nisso. Muita gente diz que eram brasileiros e argentinos. E à direita eram os argentinos que atacaram a fortaleza. Só que estavam totalmente despreparados. Foram pegos num tiroteio muito grande. E os canhões paraguaios fizeram uma tremenda carnificina. O número de mortos foi 20 mil mortos que as tropas aliadas tiveram, contra 250 paraguaios. Solano Lopes, depois do recuo das forças aliadas, Solano mandou avançar e saquear todos os mortos. Os mortos foram saqueados, roubaram ouro, cordões de ouro, moedas de ouro que eles levavam, foi levado a Lopes. Eles capturaram os fuzis, que eram fuzis modernos da época. O Brasil estava usando fuzis belgas, fuzis diferentes dos fuzis que os paraguaios estavam usando, que eram fuzis da época napoleônica, fuzis a pederneira. Roubaram os uniformes, material também de música, porque as bandas iam junto com a tropa para poder dar elevação do moral. E nessa brincadeira se pensou até impedir a paz a Solano Lopes. Só que o imperador não gostou dessa ideia. Dom Pedro II foi totalmente contra isso. Mandou logo o Duque de Caxias para o teatro de operações. E quando Caxias chegou, ele acabou com a bagunça. Primeiro, ele unificou marinha e exército. Agora os dois tinham que conversar. Também levou novidades, como balões para observação do terreno, para saber onde estavam atacando. Ele mandou a tropa voltar a treinar de novo, porque o treinamento deles era insuficiente. O Mitre voltou para a Argentina, porque já não era estrela ali na frente de combate, porque também estava um problema seríssimo na Argentina. Buenos Aires estava brigando com as províncias do interior. O Uruguai saiu definitivamente da guerra. O Brasil ficou praticamente sozinho nessa guerra. É uma guerra praticamente, a partir daí é uma guerra praticamente brasileira. Brasil contra o Paraguai. Mas isso já é uma outra história. Oi, pessoal. Gostaram do vídeo? Acharam legal? Então dê um like, acompanhe o canal,
Indique para os seus amigos e até uma próxima aventura.